Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar é, adquirindo insumos, condimentos para a nossa arte de informar as pessoas a partir do veículo que é a redação. A redação, o texto, ele acaba sendo um veículo para os olhos das pessoas, porque permite veicular no sentido de impulsos é, a, a mensagem, né? E aí, dependendo do trabalho da informação, acaba que a pessoa ela gosta dessa, desse passeio, dessa viagem, desse, dessa direção cognitiva para o seu cérebro, né? O seu cérebro, ou seja, o cérebro da pessoa que está interagindo nessa redação. Então, graças à dinâmica, a gente tem várias transições na nossa realidade e a gente não deve ninguém por isso. A gente escreve e erra as escritas. Na verdade, a gente nunca está errando, mas a gente está sempre experimentando em dinâmica uma anunciação, né? É claro que existem dependências de representatividade, de expressão, que são arriscadas e o nosso corpo pode se chocar e perder vitalidade por isso. São os acidentes. E na mesma coisa, na mesma correnteza, navega-se as redações que são examinadas. Às vezes as redações que não são examinadas por outras pessoas, elas têm o direito de ah, serem aquilo que forem, independente do exame. Quando você coloca um examinador, seja um médico, um psicólogo, um professor ou profissional que esteja por, por ação de exame empregado, você tem ali uma mediação de probabilidade é, probabilidades de coerência e visão, né, que assumem a contração, né, que, que esse que esse ser na corporatividade de servir o serviço dessa graça de examinar vai cobrar. Assim como um pai cobra do filho um respeito, uma participação familiar, que é ser filho, né? Diga-se de passagem. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, quando a gente vai fazendo isso e vai recebendo coragem no sentido das conexões que a gente tem dirigido e por aquisição dessa coragem, que a gente está adquirindo coragem quando a gente está estudando, né? Isso vai ficando é, mais fisiologicamente tranquilo para drenar as contrações que reivindicam-se sobre um examinador estar adiante deste. O nosso corpo ele fica oscilando pelo barato da denotação que a gente vai receber e vai
estar por momentos de memória sobre esse salário, essa inversão de valores no sentido dessa realidade corporativa em que a gente entra em conexão por interesse ou por necessidade financeira ou por necessidade estudantil, social, seja lá qual for a necessidade. Acontece que a vida, ela é assim. Eu falo assim, a vida é essa, né? Então vamos fazer da vida uma vida mais segura para os nossos interesses, que são nossas atividades fisiológicas. Elas são o nosso maior interesse. Obviamente, quando a gente está na corporatividade e trabalhando em função do interesse do próximo, para depois poder descansar sobre os nossos reais interesses com o salário e a segurança que eles pedem, a gente sim pode servir-se de palhaçada, pode fazer coisas que normalmente o emprego demanda. Por exemplo, um ator. O ator ele pode fazer papel de louco em sua ordenada de serviço. Ele é ator e se o papel dele for ser louco para dar uma paciência, um olhar de loucura para as pessoas que o assistem, tudo bem, né? Mas quando ele volta para a sua realidade, todos nós temos certezas que ele não é louco, porque não dá para ser louco, ok? Por quê? Não dá para ser louco, porque isso não é ser, isso é uma qualidade momentânea de uma relação associada a um exame, né? Dá para ser o quê? Dá para ser vivo. O resto tudo é qualidade examinada. Eu posso olhar e achar uma coisa e no outro momento que eu olhar achar outra e assim sucessivamente, né? Mistérios à parte, né? Dessa hora ou outra corrupção cognitiva dos preceitos políticos que exercem esses mandatos e esses atores públicos, via de regra, consumindo e repetindo os comportamentos dos seus antecessores por via de manutenção da, da sua da sua coerência, né, no sentido da representatividade daquilo que se dá por nome, nome em ação, ok? Então, nosso trabalho aqui é arrecadar insumos para melhorar a nossa segurança ao criar coerência dentro da transmissão de informação que a gente está pilotando, né, ou construindo. Então vamos lá, vamos continuar. No vídeo anterior, né, dessa série de vídeos, de momentos que a gente está trabalhando para nossas redações, a gente viu os conectivos, falou um pouco sobre eles e falou sobre os conectivos de prioridade, né? Aqueles que dizem para o receptor olhar adiante com mais intenção, né? Firmar o olho, criar uma expectativa de reluzir aquilo que se vem informando. Então, olha, em primeiro lugar, em princípio, sobretudo, precipuamente, essa dá até choque, né?
a segunda classe de conectivos que a gente foi estudou, né, no vídeo anterior, é relacionada a continuidade e tempo, que vão ser conectivos que abrem o olho do receptor para o acontecimento, né? Lembrando que existe um tempo que está passando ou que passou mediante a informação que se dá, ou até mesmo que apresenta a informação e coerentemente caminha a informação sobre a realidade dos acontecimentos que ali estão expostos ou sendo expostos, né? Então você você tem uma palavra que reflete esse tráfego de informações, né? Logo depois, logo após, posteriormente, hoje, enfim, finalmente, raramente, não raro. Então a gente tem aí esses insumos para poder brincar quando formos dirigir uma redação, né? Agora a gente vai ver os conectivos de comparação, semelhança ou conformidade. Comparação, semelhança ou conformidade. Então tá. Comparar, a gente cria na comparação uma forma de apresentar com mais relevância os dados, porque a gente utiliza referências para construir, né, a informação da qual a gente fala. Então, a gente tem palavras que demonstram que a gente está fazendo isso para criar o argumento ou manter o argumento sobre uma referenciação. Semelhança é quando você quer apresentar a informação e mostrar que ela é semelhante a alguma coisa que basicamente todo mundo conhece, né? Então, se você consegue fazer isso, você deixa a digestão mais fácil, você cria uma enzima digestiva para a informação, né? Ou seja, vai facilitar a digestão dessa informação. Você assemelha essa informação a uma coisa que é entendida por todas as pessoas. Por exemplo, isso aqui é semelhante a acordar. Então, quando você fala que algo é semelhante a acordar, se todo mundo acorda, né? A pessoa vai entender. Ela fala assim, ah, certo. Então, isso aqui acorda, é como se fosse acordar, né? E conformidade é quando você dá uma ideia de aceitação, né? Você gera um formato que cabe, você apresenta um formato ao qual se espera. Então você pode dizer algumas informações e criar uma informação que se esperava, porque escrever isso, né? Você se serve e se satisfaz, né? Por exemplo, você tem uma carne aqui, um arroz, um feijão e uma salada. Talvez naquela garfada você precisaria de levar só carne na boca. Era o que se esperava. Então, conforme o que se espera, só coloquei carne aqui. Entendeu? Às vezes, no momento que se está informando,
você às vezes poderia servir um pouquinho de arroz e um pouquinho de salada. Por quê? Porque a língua, ora, tá salgada, ora tá chamando sal. Entendeu? Ora tá doce, ora tá chamando doce. Então existe uma, assim como na língua, olha, eu tô fazendo semelhança aqui, ó. Assim como na língua existe essa oração, essa oralidade, no texto também, né? Você tem informações, mas se está muito sal nos olhos da pessoa ao transmitir o impulso nervoso, essa sensação de ser informado pelo trabalho do processamento desses dados, você precisa necessariamente de reduzir o sal, dando uma coisa que remedia o alto teor de sal, né? Ou o alto teor de uma informação e tal. Beleza? Então vamos ver aqui. Utilizamos os conectivos de comparação, semelhança ou conformidade para estabelecer uma relação com uma ideia ou um conceito que já foi apresentado anteriormente no texto. Então vamos lá. Estabelecer relação a uma ideia ou conceito. Conceito que já foi apresentado anteriormente. Anteriormente no texto. Então você falou de alguma coisa no primeiro parágrafo, lá na sua tese. E aí você vai retomar a tese. E aí a gente vai ver aqui, ó. De acordo com as ideias de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é muito divertido. Vamos lá, vamos para os nossos conectivos da vez. Igualmente, da mesma forma, igualmente, da mesma forma. Então, uma ideia de conformidade, né? Ou de semelhança. Assim também, do mesmo modo, também, também. Mesmo, do mesmo modo e similarmente. Tá vendo? Similarmente. Semelhantemente. Analogamente. Por analogia. Então, nosso cérebro, para quem não chegou a estudar psicanálise, psicologia, ou né, creu em acontecimentos e se aprofundou neles no seu cotidiano, essas palavras, analogamente, semelhantemente,
são palavras que são relacionadas aos impulsos, dos impulsos exteriores para os impulsos interiores, né? Quando você sofre, por exemplo, um efeito de transdução de sinal cinematográfico, você tem um medo semelhante ao medo, análogo ao medo daqueles que veem a mesma coisa, pois o ver ele é ele é equilitativo por irradiação, né? Você tem ali irradiações semelhantes, né? Você tem características de radiação semelhantes na visão. Então, a transdução de sinal, ela geralmente é a mesma. O que acontece é o pós-processamento de cada indivíduo por ter visto aquilo e entrar de acordo com o seu processamento daquilo, né? Muita gente às vezes tenta fazer processamentos tão diferentes do cotidiano que chegam a entrar em transe ou ver alucinações porque estão tentando fazer renderizações com as com esses impulsos nervosos assim, né? Diga-se de passagem. De maneira idêntica, eu lembro de uma vez quando eu era criança, eu era viciado em comida, né? Comida gostosa, principalmente. E aí eu estava sentindo falta de chocolate. E eu não tinha como comer chocolate. Aí minha mãe me falou assim: imagina que você está comendo chocolate. Ah, e aí, beleza, eu não entendi o que, que ela estava querendo dizer. Aí uma vez eu fui e tentei tanto que eu enganei o meu cérebro, né? Deixa eu olhar para vocês. Eu consegui enganar o meu cérebro. Eu fechei o olho assim, ó. Eu passei a fazer dar a coordenada para a irradiação que tá interna a mim de ver um chocolate. Então eu tava fechando e tava fazendo força para ver um chocolate. E realmente eu vi um chocolate. Eu fui caminhando até chegar no chocolate. Aí eu vi um chocolate. Aí eu comecei a acreditar que eu tava comendo chocolate, ó. E aí, de alguma forma, de alguma cadeia, de algum ritmo que é toda essa alucinação, deu-se por minha vontade, por minha força, por essa atitude viciosa e essa vontade, né, de abastecer esse vício, eu, eu tive esse momento de êxtase, eu não sei se é êxtase ou ilusão ou como é que transe, né? Esse momento de transe, tive esse transe, né? Não sei se é isso que as pessoas que tomam drogas psicoativas têm, né? Mas talvez esse seja uma dose mais baixa do que o pessoal, mais baixo até mais alta, né? Sei lá, dependendo do, da pessoa que a exerce, né? Tem práticas para tudo nessa vida. E muitas das vezes eu fiz isso quando eu estava com muita raiva. Hoje em dia eu não faço mais. Eu fiz isso quando eu tinha sei lá, uns 5, 6 anos, né? Muito tempo.
Aí na adolescência fiz um pouco, mas tem muito tempo que eu não. Talvez na prática de. Em algumas coisas, às vezes a gente até faz isso, né? De passagem. Entendedores entenderão. De maneira idêntica, de conformidade com. Conformidade com. Eu acho que dá até para mandar mensagem desse tipo, né? De acordo com. Acordo com. hum, é, segundo, conforme. Segundo, conforme. Sob o mesmo ponto de vista. Tal qual, tanto quanto. Tanto quanto. Como assim? Como assim? Parece que repetiu aqui, ó. Como assim? Como assim? Assim como. Ah, não. Como assim? Assim como, né? Como assim como? Como se e bem como. Vamos tentar colocar aqui. É como sim? Não, como se. Como se e bem como. Então, beleza, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 10, quase 20 palavras que podem ser usadas para irrigar nos momentos certos nossas relações entre as orações, estabelecendo assim uma tração coerente para o leitor, né? Ou seja, a gente vai retomar ideias e desenvolver entre essa retomada uma 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 informação que vai dar força para o nosso desenvolvimento, não é mesmo? Ok, vamos para o próximo. Conectivos de condição ou hipótese. Condição é algo que a gente mesura, né? A gente faz uma a gente estabelece uma regra para ser cumprida, né? A gente exige que a regra se estabeleça. Então, todos aqueles que estão sob condição de alguma coisa estão nas luzes das regras. Até por isso a gente tem a religião, ou a política, ou até mesmo as festas, e por
convenção às famílias que possuem, por sua excelentíssima forma de informar e desenvolver informações a partir das suas a partir de seus trabalhos e consciências, regras que são dadas pelas condições. E aí, dessas condições, a reta da regra pode seguir em frente ou fazer alguns desvios da regra, da reta. Acontece que a vida ela é cheia de retas que as pessoas sábias deixaram. Acontece que a gente precisa de andar pelas regras dos sábios e não pelas regras dos desviados. Ok? Então, por que a gente deve andar pela regra do sábio? Porque o sábio sabe saber que não sabe, e assim ele presta atenção ao saber. Essa atenção é tudo que ele precisa para estar em sabedoria. Então a gente sempre está em sabedoria e não é um sabe o, ok? Essa é a nossa pergaminho da vida. Bom, hipótese é algo que pode vir a ser conduzido a partir da informação que você constrói. Né? Você pode construir uma informação que dirige o olhar da pessoa para algum acontecimento que, a partir dessa sua conclusão, dessa sua hipótese, você obriga o receptor a reagir a ela, né? Sobre a leitura. Então você meio que impulsiona o leitor a estabelecer essa possibilidade. Funciona por mostrar que existe possibilidades, né? Às vezes as pessoas elas estão tão presas em regras que estão ultrapassadas que elas ficam elas ficam sem pé e nem chão quando a gente apresenta hipóteses, impulsiona elas com hipóteses de que talvez ela esteja errada. As pessoas não querem estar erradas. Elas querem, principalmente as pessoas que querem ser vistas como um sábio. Só que até mesmo elas precisam de saber que não existe um sábio. Existe o caminho da sabedoria, né? Opa. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Conectivos de condição ou hipótese são utilizados em situações circunstanciais e podem oferecer hipóteses para uma situação futura. Por exemplo, caso chova essa tarde, não iremos à academia. Então, são utilizados em circunstâncias. Ok. Circunstâncias.
Se caso eventualmente. São poucos, né? Aqui, ó. Se caso eventualmente. hum, Poxa, só tem esses três, né? Se caso e eventualmente. Legal. Ahn, em que caso a gente usa isso, né? A gente pode utilizar isso na conclusão, ó. Se ah, não for, caso não for, eventualmente, geralmente não, eventualmente, hum, vamos ver, caso, é, se alguma providência, 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 se alguma providência, caso não ocorra da forma esperada, né? Então existe essa prerrogativa que você pode instalar na consciência, na concentração da pessoa mediante a esse modo de momento de atenção para que ela crie uma atividade adrenérgica que busque solução ou se conecte em um momento específico para trazer ao futuro, quando possível, uma solução para isso. E aí você já sabe que o indivíduo do bem, em um momento X, vai procurar o caminho do aguardo, né, do marcado, né? Então existe a secretária que marca caminho do BNR, certo? Se não, diga ao programador que ele vai criar um programa pro e sim, né? Conectivos de adição e continuação. Então, para final de vídeo, vamos para esse aqui, ó. Adição e continuação. Ou seja, a adição, você adiciona mais uma informação que gravitaciona-se sobre o núcleo da sua informação, e continuação, você cria um desenvolvimento sobre aquilo que você está falando, de modo que você consegue encaixar algo sem perder a qualidade daquilo que você vinha falando. Então você consegue continuar. Vamos ver aqui, ó. Utilizamos os conectivos de adição e continuação para acrescentar algo ao texto e que esteja relacionado com o que foi apresentado anteriormente. Por exemplo, então vamos lá. Acrescentar algo ao texto, certo? Que esteja relacionado ao que foi apresentado. Foi apresentado. Ok. Anteriormente.
Suzana foi professora na Universidade de Minas Gerais no período da ditadura militar. Ponto. Fechou a oração. Além disso, o quê? O que que Suzana tem além disso? Além de ser professora, o que que tem a Suzana? Ó, a gente pode até elipsar o sujeito. Além disso, foi coordenadora do Departamento de Artes vinculado à Secretaria de Cultura do município de Belo Horizonte. Opa! Então, esse além disso trouxe uma recontinuação da conexão e adicionou uma informação da Suzana. Então, a gente nem precisou recitar o sujeito. Olha só, além disso, veja, além disso, Suzana foi coordenadora. Não, não precisa não, você já colocou além disso. O além disso aqui vai indicar propositadamente que a gente está falando e está acrescentando uma informação, como a gente citou uma informação da Suzana na primeira oração. Então vamos lá, vamos adquirir os conectivos aqui. Esses produtos de feira gramatical. Além disso, que é o que a gente viu no exemplo, demais, ademais. Por que que é bom copiar? Porque quando você copia, você cria uma, uma lógica mais adestrada no sentido da ortografia, né? Você vai gerando capacitação para conviver com a ortografia da certa, né? Estudar ortografia pro resto da vida. Para aqueles que trabalham com isso, né? Além disso, demais, ademais, outros sim. Porque eu falo isso porque tem pessoas que trabalham com ortografia, mas elas não estudam, elas dão o seu jeito, né? Ainda mais, ainda mais, por outro lado, um exemplo, né? O que que é estudar? Você vai no posto de gasolina abastecer frequentemente. Estudar é você perguntar o nome do frentista que te serve. Vou dar um exemplo aqui, né? O que que é estudar e o que que é empurrar com a barriga. Você vai no posto frequentemente, é perto da sua casa e tal. Quando você estuda, por exemplo, a pessoa que estuda sempre ortografia, ela tá sempre olhando qual que é a regra, qual que é a forma, e tentando corrigir, né? Aprendendo as diferenças, as coisas que são mais difíceis ali na hora das suas dúvidas particulares. E aí, por exemplo, você vai no posto aí, e o que que é estudar? Você pergunta o nome de quem te atende. Saber se nesse posto tem calibrador, se nesse posto troca óleo, o quanto você pode contar com o posto e como é a educação daqueles que te atendem e saber o nome deles. Isso é estudar.
Isso é estudar. Agora, o que é levar com a barriga? Ó, dar o seu jeito. É você chegar lá e exigir o atendimento. Falar assim, Bego, coloca tantos. Beleza, valeu, tchau. Aí, entendeu? Isso é o que mais ferra com o brasileiro e com o mundo todo. Todas as tecnologias, tudo que é feito é para mitigar a falta de estudo das pessoas. E isso não quer dizer que a pessoa é antissocial, não quer dizer que a pessoa é burra, quer dizer que a pessoa ela não tem não entende que é bom estudar, porque quando ela entende que é bom estudar, ela desacorda o medo e eleva o seu medo a uma coragem, o vencendo, se tornando vitorioso. A vitória é isso. A vitória não é você ganhar do seu oponente, né? A vitória é você conseguir algo, converter o medo em coragem, converter as coisas que estavam te, te vencendo nesse sentido, entendeu? Voltando aqui, vamos terminar a nossa arrecadação. Por outro lado, também e nem não só como também não apenas, não apenas bem como. Então é isso. Essas são as nossas peças para serem encaixadas e formalizando, né, nossas apresentações de informações, né, ou acrescentando mais. Quando você está escrevendo e acha que o seu argumento ele está pobre, às vezes você está lá naquele momento de escrita ou de rascunho, aí você olha assim, cara, tá, não, mas só isso. Ou você lembra de alguma coisa na hora, né? Você tá ali, você lembra de uma coisa, aí você, é isso, né? Aí você usa esse conectivo, ó. Além disso, pá, ademais ou ainda mais, outros sim, por outro lado, tem umas palavras que são um pouco indigestas para o nosso processador, porque a gente não tem muita. A gente vende informação e a maioria dos veículos que vendem informação eles querem vender para a massa e a massa ela consome em sua maioria aquilo que é mais assim coloquial, é mais dito, é mais manuseado, entendeu? A gente tem o pessoal lá, eles sabem escrever esses outros conectivos, mas por que eles usam mais o i
também não apenas, ainda mais, e não usam outros sim, ademais, demais, porque para as pessoas que consomem seria um choque e elas acreditariam esse choque como falta de harmonia, até que elas convertessem essa falta de harmonia para um acorde da qual o seu cérebro conseguiria drenar, porque não é inarmônico, é que o seu cérebro não consegue drenar, elevando a energia a uma carga harmônica, que a gente trabalha com conversão e não com inarmonização. A gente converte, entende? Então, se você aprender isso e souber disso, cara, você tem uma coisa para ficar reestudando para o resto da vida. Diga-se de passagem, porque isso vale a pena, né? Você saber disso, que você converte energia e não espera energia. Quando você julga algo, né? Você está totalmente errado. A menos que você tenha referência e corporativamente você esteja atuando em um cenário em que isso seja possível. Porque quando a gente cria coisas, a gente admite o impossível se tornar possível. Vou dar um exemplo: a sociedade. Há muitos anos atrás, era impossível de existir a nossa sociedade. Por que que a nossa sociedade se tornou possível e, além disso, ela se adapta e cresce cientificamente e humanamente falando? Porque o homem fez o impossível se tornar possível. Só que a gente dá esse nome para Deus porque Deus nos criou. Então é mérito de Deus, é Deus que faz isso. Mas é graças a Deus que o homem conseguiu fazer o impossível se tornar possível a partir da pólice, das regras, da ágora, da supervisão, da, da divisão de classes, divisão de idades, das medidas. Então, é basicamente isso, né? Então, agora eu espero que você, estudante, melhore o futuro, sabendo de que o julgamento é algo que vem do impossível, né? É o impossível se tornando possível em nossas mãos. E se isso é possível para você, é porque isso é muita responsabilidade. Mexer com o impossível é muita responsabilidade, né? Porque você nunca está certo. Mas por isso mesmo você precisa de ser o mais certo possível da realidade estatística da qual a todos nós é, da qual a todos nós é direito e dever por conversão de, de indivíduos em uma sociedade. É claro que para os dias atuais falar desse jeito parece muito radical, mas é como no cinema, né? A gente tenta falar radical para gerar um efeito mesmo, né? Um efeito de volta no tempo, um efeito
credibilidade ou interesse para aqueles que gozam dessa drenagem, né? Porque tem pessoas que não têm tendência para esse tipo de dreno, mas tem outras que têm, né? Então é assim que funciona. E é graças a esse impossível que se tornou possível, né? Essa coisa de a gente chamar de falta de harmonia, quando não é falta de harmonia, né? Na verdade, a pessoa ou as personalidades que a gente criou no nosso mundo não possuem capacidade para drenar e utilizar daquela energia, classificando-a como uma harmônica. Porque se não é harmônica para você, não quer dizer que não é harmônica para outra espécie de vida. A mesma coisa que acontece nos alimentos. Se você não come essa bosta, tem quem come. E é simples assim. Então isso aqui é um retrato da biologia legal, né? Se você não come esse esse bicho, tem quem coma. Nem que seja os micro-organismos, os decompositores. Diga-se de passagem. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, então. Espero que você tenha aproveitado bastante esses conhecimentos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!